El cuadro clínico de la enfermedad de la rabia. Bueno, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad van a estar relacionadas directamente con los periodos de esta enfermedad. Y el primer periodo es el periodo de incubación, que es asintomático. El 60% va a tener una duración de 1 a 3 meses, pero puede llegar hasta 1 año de duración. Esta duración del periodo de incubación va a estar determinada por algunos factores, que son la concentración del virus en el sitio de inoculación, o sea, cuanto mayor la concentración vírica en la inoculación, menor va a ser el periodo de incubación. El otro va a ser la proximidad de la herida con el cerebro, o sea, cuanto más próximo del cerebro, menor va a ser la duración de ese periodo de incubación, y cuanto más lejos del cerebro, mayor va a ser el periodo de incubación. También va a estar relacionado con la gravedad de la herida, o sea, una herida muy traumática, profunda, de un tamaño muy grande, va a tener un periodo de incubación menor. Otro factor va a ser el estado del sistema inmunitario del paciente. Apesar do sistema imunitário do paciente por si só não é capaz de deter essa enfermidade, sim o auxílio de uma vacunação ou uma profilaxe prévia. O próximo período vai ser o período prodrômico. Esse período tem uma duração de 2 a 10 dias e empieza com o vírus a viajar ao sistema nervoso central. Os sintomas são sintomas inespecíficos, são parecidos com os sintomas de uma síndrome viral comum, que vão ser febre, cefaleia, mal-estar general, irritabilidade, náuseas, vômitos, e o paciente em esse período também pode apresentar, por exemplo, parestésias, dolor neuropático e prurito em sítio de inoculação. Vale ressaltar que o sítio de inoculação em este momento provavelmente vai estar cicatrizado. A outra fase vai ser a fase neurológica. Essa fase ocorre em la replicação vírica em sistema nervoso central e também a disseminação de los vírus hacia os outros órgãos. Esta fase vai se caracterizar por uma disfunção neurológica e também uma desautonomia do sistema nervoso. Esses dois fatores vão resultar em los signos específicos de la rabia. Esta fase pode se desarrollar de duas formas, uma forma encefálica e a rabia paralítica. Bueno, la forma encefálica, además de los sintomas comunes de una encefalite viral, como fiebre, confusión, alucinaciones, ela va tener algunos síntomas específicos y característicos de la enfermedad de la rabia, que son la cialorrea, la hiperidose, también puede haber piloerección, arritmias cardíacas, puede ocurrir también inestabilidad hemodinámica y en esta fase la fiebre es constante. La duración de esta fase va de 2 a 10 días. La disfunción del tronco encefálico tiene como resultado una manifestación característica de la rabia, que es la hidrofobia y también la aerofobia. Bueno, la hidrofobia podemos decir que es el miedo del agua que ocurre debido a una contracción dolorosa e involuntaria del músculo del diafragma y también de los músculos accesorios de la respiración,
Además de los muscofaríneos. Isso se dá em resposta à deglutição principalmente de água, ou seja, de líquidos. E pode ocorrer também a exposição a uma corrente de ar, por exemplo. Bueno, a hipersalivação, junto com a disfunção faríngea, vai produzir uma espuma na boca característica de essa enfermidade. A morte ocorre dias depois da afecção do tronco cefálico. Bueno, a outra forma da fase neurológica é a fase larábia paralítica, que tem uma duração de poucas semanas e vai ser caracterizada por uma parálise da extremidade afetada, ou seja, onde há o sítio de inoculação, e que pode progressar a uma tetraplegia, e por isso também está agregado incontinência urinária e também incontinência fecal. A morte, nesse caso, vai ser secundária à parálise diafragmática, e isso ocorre em poucas semanas. Bueno, as duas formas nessa fase neurológica vão levar ao coma e à morte. O coma pode ter uma duração de 5 a 14 dias e esse coma vai ser secundário a um dano funcional em hipotálamo, e a morte é multifatorial, generalmente secundária a afecções cardiovasculares e respiratórias. Bueno, o diagnóstico é basicamente clínico e vai se basa principalmente em dois pilares. Um que vai ser a presença de los signos e sintomas característicos dessa enfermidade, e o outro vai ser a informação episodiológica sobre a exposição da enfermidade. Por exemplo, se a transmissão foi pela mordedura do perro, por exemplo, há que observar esse animal por lo menos por 10 dias para ver se ele apresenta os sintomas. Há que descobrir se o perro foi vacunado ou não contra a rábia, e a confirmação do diagnóstico se hace por la técnica de anticorpos por imunofluorescentes e também por la PCR de los folículos pilosos de la nuca e saliva. Essas duas técnicas se dão a partir de biópsia, seja de los folículos pilosos de la nuca ou de la saliva. E também a confirmação pós-morte vai se dar por método de tinção de Sellers, que esse método de tinção serve para identificar os corpos de Negri. Esses corpos de Negri, como vocês podem mirar aqui, são inoculações ou acumulações de las proteínas víricas em las mucosas de los animais. Generalmente pode ser observada pós-morte através de biópsia. Bueno, tratamento e profilaxia. Já falamos anteriormente que não há cura uma vez que a enfermidade está estabelecida. O tratamento em esses casos vai ser paliativo e de sostén. A profilaxia se administra tanto pré ou pós-exposição. Bueno, a profilaxia pré-exposição se dá principalmente às pessoas, como por exemplo veterinários, pessoas que trabalham com a manipulação do vírus, viajeros para áreas de risco, áreas de alto risco. Esses grupos de pessoas têm que fazer a profilaxia pré-exposição. Bueno, aqui temos um quadro que com as medidas profiláticas pós-exposição. Essas medidas vão depender do tipo de contato com o animal suspeitoso de la rábia
e se divide basicamente em três tipos: tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 se dá quando a pessoa, al tocar ou alimentar animais ou através da lamedura sobre a pele intacta. Em esses casos não se faz nenhuma medida profilática, não se recomenda. O tipo 2, quando há mordisco ou arranhaço, ou também erosões leves sem sangrados. Em este caso, se o animal tem suspeita de rábia, as medidas vão ser tratamento local da herida e a vacunação antirrábica. O tipo 3, o tipo 3 se dá quando há mordeduras ou arranhaços transdérmicos, também lamedura em la pele não intacta ou contaminação de mucosas com saliva por lamedura, por contato principalmente com os morcélagos. Em esse tipo 3, o tratamento vai ser tratamento local da herida, vacunação e, además da vacunação, a imunoglobulina antirrábica ou suero antirrábico. Os cuidados que necessita ter com a herida vão ser el lavado com água corrente durante 15 minutos. Además da água corrente, se utiliza jabón antisséptico tópico como iodopovidona, e se recomenda não cepilhar a herida para não causar mais dano, e também não se recomenda a sutura da herida. Simplesmente se hace os pontos de aproximação e posteriormente a sutura. A profilaxe se dá então com a vacuna antirrábica. Também, se necessário, se hace a vacuna antitetânica e antimicrobiânico se necessário. A vacuna antirrábica vai ser administrada em doses de 0,5 ou de 1 ml, vai ser intramuscular. Tem principalmente dois esquemas. Um esquema pré-exposição para os grupos de pessoas que falei anteriormente, que vai ser em três doses. Vão ser em dia 0, em dia 7 e uma terceira dose vai ser em dia 21 ou em dia 28. E o esquema pós-exposição vão ser 4 ou 5 doses. Vai ser em dia 0, em dia 3, dia 7, 14 e uma última dose em dia 28 se o paciente for imunocomprometido. A imunoglobulina antirrábica, o suero antirrábico, são de dois tipos: a humana, que é mais cara e não está disponível em países, por exemplo, em desenvolvimento, e a equina, que é mais barata e está disponível em esses países. Bueno, essa imunoglobulina vai ser administrada em pacientes não vacunados previamente. Isso se dá para lograr uma imunidade hasta a resposta à vacuna, que generalmente se dá entre os dias 10 e 14. A dose que se administra vai ser a imunoglobulina humana, vai ser de 20 unidades internacionais por quilo, e a equina 40 unidades internacionais por quilograma. Se administra 50% via intramuscular, em um ciclo diferente da vacunação, da vacuna antirrábica, e os outros 50% se administra ao redor da herida. O protocolo de Milwaukee é um protocolo de tratamento experimental. Esse tratamento teve por primeira vez foi feito nos Estados Unidos no ano 2004,
que logrou a cura em uma paciente em la ocasião de 15 anos. Esse protocolo consiste em induzir o paciente ao coma e fazer o tratamento com drogas antivirales e mientras o paciente está em coma, se espera que o corpo crie anticorpos suficientes para detener esse vírus. Há alguns casos de cura de la rabia, mais ou menos 7 casos em todo o mundo, através desse protocolo de Milwaukee. Em Brasil, esse protocolo se chama Protocolo de Recife. La rabia, 99,9% mortal e 100% prevenível. Gracias por sua atenção. Hasta luego.